Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula de geografia. Meu nome é professora Isabelle e eu trouxe um tema para vocês sobre a distribuição das populações rural e urbana no Brasil, tá? Quero deixar alguns questionamentos aí. Vocês sabem o que é área rural e área urbana? Área rural, a gente pode dizer que é o sítio, tá? É o campo. Área urbana são as cidades, tá? Uma forma bem simples de entender. Quero perguntar para vocês também, vocês acham que na cidade de vocês, onde vocês moram, tem mais população morando na área rural ou na área urbana? Fica esse questionamento aí para vocês pensarem e analisarem aonde vocês moram. Vamos iniciar? A distribuição das populações rural e urbana. No Brasil, existem pessoas que residem no espaço rural e outras residem no espaço urbano. No entanto, o número de pessoas vivendo nos dois espaços não é igual. Tá? Eu trouxe para vocês um gráfico de informações que foram retiradas lá do IBGE, né? E lá atrás, assim, pra gente, que esse gráfico ele é de 2015, que a nível Brasil, nós tínhamos 85% das pessoas vivendo na área urbana. Depois a gente tem ali por regiões. Na região sudeste nós tínhamos 93%, na região centro-oeste nós tínhamos 88%, na região sul 84%, na região norte e nordeste 73%. Então, lá em 2015, nós tínhamos a maior parte da população brasileira morando na área urbana. Depois eu trago para vocês algumas informações de como que era antes. Lá em 1940, a gente tem uma realidade diferente, tá? Nós tínhamos a maior população morando na área rural. Nós tínhamos 69% das pessoas moravam na área rural. Em contrapartida, 31% moravam na área urbana. Por qual motivo? A gente vai entender por que a maior parte das pessoas moravam na área rural. Lá em 1960, os números começam a mudar, a gente tem 55% das pessoas vivendo na área rural, contrapartida 45% na urbana, mas lá em 1980 a gente vê a mudança, né? A gente passa a ter 32% das pessoas vivendo na área rural e 68% na área urbana. Em 2000, esses números se modificam mais ainda, 81% vivendo na área urbana e 19% vivendo na rural. Aí depois a gente tem ali os dados de 2015 que eu já comentei com vocês no slide anterior. Então, a gente vê que ali de 1960 a 1980 tem uma modificação, né? E a gente tem justificativa para isso. A gente vai entender por que isso aconteceu. Porque lá anteriormente nós tínhamos essa quantidade de pessoas vivendo na área rural e de repente esse número muda, né? Por que as pessoas mudam ali da área rural para a área urbana? Essa mudança, tá? Essa saída aí das pessoas da área rural para a área urbana tem um nome, tá? Chama êxodo rural. O que é o êxodo rural? Então, é um movimento populacional da zona rural para a zona urbana, ou seja, a saída das pessoas do campo para as cidades, tá? Então, vamos entender um pouquinho por que essas pessoas saíram do campo e foram para as cidades? Tá? A gente tem os principais fatores que contribuíram para esse êxodo rural, né? O primeiro deles que eu trago para vocês aí, busca por melhores condições de vida. Então, o que as pessoas saíram, o que elas foram então buscar? Saúde, educação, tá? Que quem morava na área rural era mais restrito, né? Por mais que existiam escolas do campo, quando eles precisavam de médico, às vezes o médico ia até eles, mas era de uma forma mais difícil isso, né? Então, lá na cidade eles iam ter mais acesso à educação, mais acesso à saúde. Então, foi um dos primeiros fatores que eu elenco aí para vocês, foi a busca por melhores condições de vida. Depois, um segundo fator que foi assim importante para que isso acontecesse foi a mecanização do campo.
né, começaram a surgir máquinas que substituíam a mão de obra humana. Então, enquanto eu tinha lá uma máquina que talvez fazia serviço por 10 pessoas, então assim, era uma pessoa só para comandar aquela máquina. Então, começou a faltar o quê? Emprego. Então, as pessoas precisavam de condições para poder criar os filhos, para cuidar da família. Então, começou a faltar serviço no campo. Então, a gente tem que procurar uma outra fonte de renda. Depois, a gente vê um documento muito importante, o Estatuto do Trabalhador Rural. O Estatuto do Trabalhador Rural veio para amparar esse trabalhador. O trabalhador rural, ele, naquela época, ele não tinha direito, ele não tinha direito a 13º, a férias remuneradas. Então, esse estatuto veio para amparar esse trabalhador. Então, ficou mais difícil para você manter um empregado, né? O empregador, ele tinha que pagar vários direitos, então aí foi ficando mais difícil. Aquele trabalhador que não talvez, aquele empregador, desculpa, que não tinha condições de ficar talvez pagando esses direitos. Então aí foi se diminuindo essa contratação de mão de obra. E além disso, né, faltou serviço lá na área rural, mas a gente tinha uma oferta de vaga nas indústrias, tá? As indústrias estavam se desenvolvendo a todo vapor e aí eles precisavam de mão de obra. Então tinha aquela pessoa que estava vindo lá do campo precisando de emprego, então era aonde que ela ia. Então, a gente pode pensar assim, ó, quais os fatores que foram importantíssimos, né, para acontecer esse êxodo rural, que contribuíram para isso. Então, foi para a procura de melhores condições de vida, a mecanização do campo, o Estatuto do Trabalhador Rural, a oferta de vaga nas indústrias. Tá? Então, foram 4 fatores que contribuíram. Eu vou deixar para vocês uma tarefinha, tá? Eu quero que vocês vejam com algum familiar, um vizinho, ou se o vizinho tem algum parente que já saiu do campo para a cidade. Então, eu quero que vocês escrevam um pequeno relato contando a experiência da pessoa entrevistada, tá? Ah, como que foi? Quando que você saiu? Por qual motivo que você saiu? Foi bom essa saída? Você tem vontade de voltar a morar na área rural? É um pequeno texto ali de umas 6, 7 linhas, não precisa ser nada muito longo, mas depois na próxima aula nós vamos compartilhar essas informações, tá bom? Eu agradeço, qualquer dúvida estou à disposição e nos vemos no próximo encontro, tá bom? Muito obrigada!